Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na graça? Louvado seja o nome do nosso eterno Criador, aquele que fez os céus e a terra. A terra. Meus queridos, veja bem, mais uma oportunidade, nós estamos aqui, não é? Nós somos gratos ao nosso eterno Criador por sempre nos trazer e nos permitir este privilégio de estarmos aqui com a palavra dele na nossa frente e para trazer mais um vídeo onde o nosso entendimento vai crescendo sempre, vamos dizer assim, subsequente, não é? É como Efésios 4. A nossa vida diante do nosso eterno Criador é como se você começa a subir numa escada, começando do primeiro degrau. A nossa vida espiritual é assim. O nosso entendimento, ele vai de degrau em degrau, até nós chegarmos aonde nós queremos chegar, que é, na verdade, nós que estudamos a palavra de uma forma um pouco diferente daqueles que dizem ter o conhecimento, ter o entendimento, nós vamos aqui na palavra entendendo a cada dia mais, a cada momento que passa, a palavra ela vai se abrindo no nosso entendimento de uma maneira única, não é? Louvado seja o nome do nosso Criador. Quero pedir aí a sua inscrição, o seu like no meu canal, deixar aí os comentários, muito importante, e também, meus queridos, compartilhe, né? E eu quero fazer um pedido para você. O nosso canal agora, não é? Ultrapassou 1.000 inscritos e grato a vocês que se inscreveram a pedido do nosso irmão Cláudio Mendes, e você que está se inscrevendo agora, assista a propaganda até o final. Eu sei que é meio complicado, eu sei que muita gente não tem paciência, mas olha, você sabe que eu não peço Pix, eu não peço dinheiro, eu não peço isso, não peço aquilo, mas eu peço, por favor, que você ouça a propaganda até o final, veja a propaganda até o final, porque é uma forma de me ajudar. Tá bom, querido? Então, se algum dia alguém quiser ajudar o nosso irmão Alberto, irmão Alberto, eu quero ajudar, eu senti de Deus, eu senti. Não é porque eu pedi nada, tá bom? Não é porque eu nunca vou pedir, né? Eu agradeço ao irmão Cláudio Mendes, que pediu para os seus inscritos se inscreverem no meu canal e se inscreveram. E é por isso que o canal ultrapassou 1.000 inscritos e agora tem propaganda, não é? Nós já estamos aí agora monetizado, eu nem sei quanto, né? Não tenho nem ideia, essa monetização é em centavos, né? E eu não acompanho a monetização, eu acompanho aqui, né, os vídeos, a visualização, o comentário, porque eu sei que o canal é pequeno e não tem nem como você fazer uma estimativa, tá bom? Mas assista, tá bom, meu querido? Meu querido, olha bem, o que eu quero trazer hoje? Eu quero trazer hoje uma coisa muito interessante para você entender o que é Bíblia. O que é Bíblia? O próprio Jesus, ele joga por terra a teoria dos futuristas que ainda vai acontecer o livro de Apocalipse. O próprio Jesus, nas suas palavras, ele joga isso por terra. Mas primeiro, nós vamos ler aqui no capítulo 26 de Mateus, preste bem atenção, capítulo 26 de Mateus, eu quero ler a partir do versículo 52, onde diz assim: Então Jesus disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada vai morrer. Ou você, ou pensas tu, que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos. Como, pois, se cumpririam as escrituras que diziam que assim deveria acontecer? Então disse Jesus à multidão: Saíste com espadas e cacetes para prender-me como se eu fosse um assaltante? Todos os dias eu me assentava com vocês
ensinando no templo, e vocês não me prenderam lá, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Beleza. Do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que toda a escritura tinha que cumprir naquele momento que ele ficou preso, ou que eles iriam prender ele lá no Getsemane, ou no Getsemane. Do que Jesus está falando? Do versículo 58, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Beleza. Então vamos a Daniel, no capítulo 9. Vamos a Daniel no capítulo 9. Preste bem atenção, a partir do versículo 23. No princípio das tuas súplicas, isso é o anjo falando com Daniel. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Portanto, considerai ou considera a mensagem e entende a visão. Considere a mensagem, ou seja, leve a sério a mensagem. Considere, acredite na mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. O que era selar, meu querido? É passar a régua. Selar é dar fim. Selar é você fechar uma carta. E selar é você falar a mesma coisa que dizer: está pronto, está cumprido, está feito. Selar a visão. Sabe e entende, Daniel, que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, que é Cristo, príncipe, 77 semanas e 72 semanas, as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe era quem? O povo romano. Quem era o príncipe? Era aquele cara chamado Tito, não é? O povo do príncipe. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas as desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre as asas da abominação virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Meu querido, isto aqui que Jesus falou em Mateus, no capítulo 26, está claro que Jesus estava se referindo a Daniel. Está claro que as 70 semanas, semana de anos, era 70 anos, mas na metade da semana, na metade do ano, Jesus ele nasceu no ano 1. Quando chegasse no ano 70, era 70 anos ou semanas. Então, na metade da semana, 3 anos e meio ou 35 anos, não é? 3 anos e meio, na metade da semana, ou 35 anos, não é? Mas Jesus, ali, o seu ministério durou até 33 anos e meio, desde a ordem, desde o momento que Jesus nasceu até o juízo, foi 70 anos ou 70 semanas. Então Jesus estava falando que tudo que iria acontecer em Israel, no que diz respeito desde o seu nascimento até a destruição de Jerusalém, ocorreria 70 anos, mas na metade da semana, quer dizer, na metade dos 70 anos, o que iria acontecer? O que iria acontecer? Daniel disse que
na metade da semana, hoje, ele estaria nessa situação aqui, ó. Na metade da semana, ele vai romper o pacto. Então, meu querido, se você pegar isso aqui, ele confirmará, versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, a aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício. Meu querido, quando Jesus estava aos 33 anos e meio, Jesus, ele termina o seu ministério. Jesus, ele vai lá para a cruz. E na cruz, ele fala, está acabado, está feito, está cumprido, no tetelestai. Então, essas profecias que Jesus falou, que tinha que acontecer por causa das Escrituras, ele disse assim, como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Ele diz no versículo 56 do capítulo 26 de Mateus, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando-o fugiram. Ou seja, quando Jesus foi preso, ele está dizendo que aquilo que estava acontecendo ali era o cumprimento daquilo que os profetas, inclusive Daniel, falou. Mas, irmão Alberto, eu tenho aqui, meu querido, um estudo aonde nós preparamos que fala aqui, olha, em 1º de agosto de 67, as legiões romanas, comandado pelo futuro imperador Tito, que Tito foi de 39 a 81 depois de Cristo, que era o filho primogênito do imperador Vespasiano, que foi do ano 9 ao 79 depois de Cristo, ocupou Jerusalém e começaram a destruir o templo, e essa tarefa terminou no ano 70 depois de Cristo. Agora, sobre as ruínas desoladas e sem esperança, onde nem os judeus e nem os adeptos de Cristo podiam pisar, o imperador Adriano construiu uma colônia romana que chamou-se Aelia Capitolina. A vista de uma colônia estrangeira no solo sagrado dos judeus deu motivo à nova rebelião. Júlio Severo, ele foi chamado a Judá de seu comando, que era na Bretanha, e sufocou numa campanha que durou 3 anos. A última tentativa desesperada feita pelos judeus para conquistar a liberdade. Agora, o imperador Adriano mandou construir ali mais um hipódromo, 2 casas de banho e grande teatro. Sobre as massas do entulho do santuário judeu, erguia-se como escárnio um monumento a Júpiter, e no lugar onde, segundo a tradição cristã, se encontrava o túmulo de Cristo, muitos peregrinos de terras estrangeiras subiram os degraus dos terraços que conduziam ao santuário de uma divindade pagã, a deusa Vênus. Então, a maior parte da população da Terra Prometida, que não morreu na sangrenta guerra dos judeus, que foi de 66 aos anos 70, ou no Levante, de Barca Roba, que foi de 132 a 135, foi vendida como escrava. Para cumprir o quê? Lucas 21, versículo 24, onde o próprio Jesus disse assim, olha, cairão a fio de espada e serão arrastados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos pagãos até que se complete os tempos das nações, cumprindo assim, então, essa profecia de Jesus. Meu querido, outra coisa, outro detalhe muito importante que eu vou ler para você, preste bem atenção nisso aqui. O próprio Jesus, ele derruba o argumento dos futuristas. Preste bem atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui, meus queridos. Como que você decifra a grande tribulação? O próprio Jesus, ele usando a sua palavra, ele derruba. Ele disse assim, ó, e alguns a respeito, e dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de belas pedras, de ricas ofertas, Jesus disse,
Dessas coisas que vedes, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Então, quando virdes, pois, de que Jerusalém é sitiada por um exército, então sabei que está próxima a sua desolação, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Este, olha o verbo, este era aquele verbo que do tempo presente que ele vivia, este povo, não é? Ele diz: então serão levados cativos a todas as nações, Jerusalém será calcada pelos gentios. Lucas 21, 5 e 6. Meu querido, então a cidade ela foi destruída pelos romanos em 70 DC, e com ela o templo. Então o cerco e a queda são descritos como pormenores, com pormenores pelo historiador judeu, não é, Flávio Josefo, no livro Guerra dos Judeus, que foi publicado cerca de 75, no ano 75 depois de Cristo. De acordo com os evangelhos, Jesus profetizou este evento aproximadamente no ano 30 depois de Cristo. Meu querido, veja bem, eu quero fazer uma coisa aqui, de uma vez por todas. Ou você acreditou ou não, eu fiz umas anotações aqui. No dia 15, tá vendo aqui, ó? Ó, não vai dar para você ver, não. Aqui, ó. Preste bem atenção o que eu anotei aqui. No dia 15 de novembro de 2015, às 15 horas e 30 minutos, aconteceu o rompimento da barragem de Fundão, no complexo industrial de Germano, no município de Mariana, Minas Gerais. O que Jesus fez quando ele falou, estai vós apercebido, para que aquele dia não vos ponha de surpresa? Ele está dizendo que os judeus que gostariam de não passar, que não gostariam de se sucumbir na grande tribulação que aconteceria no ano 70, deveriam estar percebidos. Você já viu que a barragem Mariana, quando ela foi destruída, ou quando ela foi aqui, que ela se rompeu, muita gente não estava esperando, não estava aguardando. Então muita gente morreu. O que Jesus falou com os judeus que acreditavam nele era para que eles estivessem de sobreaviso, estava atento, porque a grande tribulação, o juízo iria acontecer. Então, aqueles aos arredores de Jerusalém, começou no ano 66, aqueles burburinhos, aquela invasão começou aos poucos, para no ano 70 ela vir com toda a força. Então o que aconteceu na barragem Mariana é tipicamente aquilo que aconteceu em Israel, só que muita gente na barragem Mariana não estavam sobreavisados, então pereceram ali naquela barragem. Quando rompeu aquela barragem em Jerusalém, muita gente também morreu, mas quem morreu foi os judeus que não prestaram atenção, não deram ouvido ao que Jesus falou. Mas para os judeus que deram ouvido, que atenderam, que acreditaram naqueles avisos, aquelas sirenes, não é? Que Jesus, ele falou, não é? Antes de acontecer. Então, muitos desses judeus acreditaram e se livraram. Porque ele falou, quando você estiver sabendo, e sabei, pois, que aquele dia e hora ninguém sabe, mas era a hora da manifestação do Filho do Homem, ou seja, ele usou o exército romano para cumprir ali em Tito, em Vespasiano, o pai e o filho, a sua vontade, o seu desejo, o seu prazer, que era naquela grande destruição, estava ali a festa da boda do Cordeiro. Naquela destruição, para muitos, era uma festa de destruição, mas para o Criador, o Eterno, aquilo ali era uma festa de casamento, aquilo ali, a igreja tinha casado
a igreja espiritual, a Nova Jerusalém, porque a velha já era, a velha se divorciou, Deus se divorciou da velha, a Jerusalém física, porque ela se prostituiu, porque ela se corrompeu, mas Deus elegeu uma nova, ou seja, uma esposa diferente, agora é no sentido espiritual. Igreja espiritual, ela não se corrompe, bota na sua cabeça. Então o que Jesus falou era aquilo que Daniel tinha profetizado, o que Jesus ensinou aos judeus é a mesma coisa do que aconteceu 2000 anos depois com a barragem Mariana. Muita gente que não estava de sobreaviso pereceram e morreram. E até hoje existe, esses processos na justiça. Então por que a igreja evangélica não entendeu que a volta de Jesus se deu no ano 70? E até hoje a igreja passa pelo esse processo. Por quê? Porque a igreja passa pelo esse processo, não é um processo espiritual, porque ela não entendeu. Então a igreja, ela fica pagando preço, a igreja, ela fica pregando mentira, a igreja, ela fica igual cega em tiroteio. Por quê? Porque não entendeu a mensagem que o próprio Jesus falou. Olha o que o anjo falou para Daniel, no versículo 23 do capítulo 9. Ele falou assim, você considera a mensagem e entenda a visão. A igreja não faz isso. Nem considerar, eles consideram, que dirá entender a visão. O anjo falou, Daniel, eu vim para trazer o significado da visão. Mas uma coisa eu vou te pedir, Daniel, você faça isso, considera a mensagem, ou seja, você acredita, você analisa, acredita, aí depois você vai entender a visão. Olha que mensagem. Você sabe por que a igreja não entende a visão? Porque ela não considera a mensagem. Vou fazer um vídeo nesse tema aí. Considerar e entender. A igreja não faz. Tá bom, meu querido? Entenda isso aqui. Você que já entendeu a visão é porque você considerou a mensagem. Tá bom? Graça eterna e fica na paz. Um abraço ao nosso irmão Cláudio Mendes e a todos os meus inscritos para a honra e glória do nosso Criador. Amém.